Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Santos e eu quero te dizer que é uma honra poder pegar nas suas mãos para a gente iniciar uma trajetória de estudos aqui para fazer com que você tenha condições plenas de gabaritar as questões de língua portuguesa das provas de concursos públicos, ok? Sou professor de língua portuguesa, redação discursiva e redação oficial e a partir de agora a gente vai iniciar então o nosso curso completo de gramática 100% focada no texto. Galera, pode parecer um detalhe muito despretensioso, mas na verdade é algo que faz toda a diferença aqui para efeito de metodologia de estudo da gramática, ok? Aliás, eu me arrisco a dizer que grande parte da dificuldade que muitos dos candidatos têm com a nossa disciplina de língua portuguesa reside exatamente no fato de que muitos conceitos são ensinados de forma desconectada do texto, tá? E se tem uma coisa que eu já quero que você guarde desde já aí na sua cabecinha, no seu arquivo mental, é que tudo na língua portuguesa varia em função do contexto analisado, ok? Vou repetir. Tudo na língua portuguesa varia em função de um determinado contexto a ser analisado. E quem vai nos apresentar esse contexto é exatamente o texto. Basta você lembrar que todas as questões de língua portuguesa das provas de concursos públicos aí são elaboradas a partir de arranjos textuais, né? E esses arranjos textuais podem ser classificados de diferentes tipos e gêneros textuais. A banca pode se servir de um texto de gênero literário, a banca pode se servir de um texto retirado de um periódico, de uma revista, de um jornal, perfeito? E o que acontece? Você vai estar manipulando o texto o tempo inteiro, né? E na sua prova de concurso público, na verdade, para efeito de texto, na sua prova objetiva, a banca te pede a análise, a decodificação do texto. Na sua prova de redação, a banca pede para que você produza um texto. Então perceba que você vai estar manipulando texto do início ao fim na sua prova de concurso público, tá? Muitas das dificuldades que você possa vir a ter no estudo de outras matérias, né? Essas dificuldades podem muito bem revelar deficiências quanto ao estudo aqui da base da gramática, beleza? A língua portuguesa é a mãe de todas as outras matérias aí numa prova de concurso público e é exatamente por isso que a gente tem que estar afiado primeiro na parte de língua portuguesa para que a gente tenha um raciocínio de estudo totalmente estruturado aqui para que você consiga estudar e aprender com qualidade, inclusive as outras matérias aí do seu edital, tá bom? Como eu falei, a gente vai fazer um estudo da gramática de forma focada no texto, né? Então você está em um curso de gramática aplicada ao texto. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que na língua portuguesa não existem classificações gramaticais fixas, tudo bem? Por quê? Porque tudo vai variar em função de como que as palavras estão organizadas dentro do texto que a gente vai analisar, tudo bem? Muitas vezes, uma palavra, ela pode funcionar como adjetivo no texto e essa mesma palavra pode estar sendo utilizada ou empregada como um advérbio em um outro texto. Então não adianta a gente estudar isso de forma desconectada do texto, porque é o texto que vai determinar todas as classificações gramaticais. Perfeito? Massa, show de bola. Para esta primeira aula aqui, eu só quero te apresentar um ou dois textos aqui para a gente fazer um geralzão aqui, um panorama, né? Em relação à estrutura geral de um texto, né? Então a gente vai notar que o texto ele é um veículo condutor de mensagens, de informações, né? E o que acontece? Essas informações elas podem ser transmitidas de formas diferentes. Ou seja, o produtor desse texto pode se valer de jogos de palavras diferentes, tá? Para causar um determinado impacto ali em quem vai receber essa mensagem. Tudo bem? É claro que a nossa teoria aqui, ela não vai estar focada no texto para efeito de interpretação de textos, porque isso aí é uma outra etapa do nosso estudo, né? A gente vai estudar aqui, a gente vai fazer uma análise mais gramatical do texto. Perfeito? Show de bola? A verdade é que o texto, ele comporta análise em diferentes dimensões. Eu posso analisar um texto estritamente do ponto de vista gramatical, posso pegar esse texto, fazer uma análise do ponto de vista textual ou discursiva do texto, posso fazer uma análise do ponto de vista de coesão textual, por exemplo, e por aí vai, tá? Então, o texto ele comporta diferentes análises e o fato é que isso se mistura lá no dia da prova, tá bom? Mas vamos com calma, tá? Vou pedir a tela aqui para a gente então começar o nosso bate-bola.
Beleza? Vem comigo, vamos então iniciar aqui o nosso estudo da gramática 100% focada no texto. Olha só, maravilha. Trouxe um texto aqui, aí a gente vai fazer essa questão aqui, só para a gente aquecer os motores e eu te situar em relação à nossa metodologia de estudos aqui. Aí eu tenho um texto 2 aqui, ó, e mais uma outra questãozinha. Beleza, show de bola. Então, para efeito de estrutura, o que que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, nesse texto aqui eu tenho um título. Aí, ó, eu tenho uma sequência de 3 parágrafos, ó. Vamos anotar aqui, ó. Primeiro parágrafo, vou colocar só o símbolo, tá? Esse aqui, símbolozinho aqui é o símbolo de parágrafo. Aqui eu tenho o segundo parágrafo. Beleza? E por fim, eu tenho aqui, ó, o meu terceiro. E nesse texto aqui, né, terceiro e último parágrafo, tá? No finalzinho aqui eu tenho a referência desse texto. A referência é de onde, a banca indicando de onde ela extraiu esse texto aqui, ó. Eu tenho a referência. Show? Legal. Se a gente estivesse estudando aqui uma abordagem do ponto de vista de produção textual, né, aí a gente chamaria o primeiro parágrafo aqui de introdução, né, o segundo parágrafo de desenvolvimento desse texto aqui, vamos chamar de D1, e o último parágrafo por fim de conclusão, tá? Então isso aqui é um detalhe de nomenclatura que diz respeito a postura que você vai ter diante de um texto, se é uma postura de análise ou se é uma postura de produção textual. Tudo bem? Até agora, nada de novo no paraíso, não é verdade? Legal. O que eu quero que você tenha para efeito de noção? O texto, ele pode ou não te apresentar um título, o texto pode ou não desdobrar, por exemplo, os parágrafos de desenvolvimento em mais parágrafos, tudo bem? Mas o fato é que o fluxo das informações que estão sendo veiculadas em um texto, elas vão progredindo do primeiro para o último parágrafo, ok? Legal. Estamos só olhando esse geralzão aqui para efeito da compreensão da estrutura geral de um texto. Show de bola? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Opa, voltando aqui. Espera aí, agora sim. Legal. Então, aqui, ó, eu tenho a minha informação, ela parte aqui, ó, do título e ela vai progredindo até o final, né? E aí, o que acontece? O texto, ele vai trazer informações que guardam uma relação entre si. Essa relação pode ser uma relação de sentido, pode ser uma relação gramatical, tá? O fato é que eu quero que você entenda o seguinte, que em cada parágrafo de um texto eu tenho uma ideia sendo veiculada. E a gente tem que saber identificar essa ideia, tá bom? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Olha só que legal. Vamos fazer aqui uma leitura, ó. O texto fala o seguinte, ó. A importância e vantagens da reciclagem. Você consegue notar pelo texto aqui, ó, que a palavra mais importante aqui é reciclagem. Se alguém te pergunta do que esse texto está falando, você vai falar, esse texto fala da reciclagem. Fala da vantagem da reciclagem, fala da importância da reciclagem. Olha que legal. Aqui, ó, eu tenho ideias que estão relacionadas aqui e há uma hierarquia entre elas. É vantagens, mas é vantagens em relação à reciclagem. É a importância, mas é a importância da reciclagem. Então, a reciclagem aqui é uma palavra que traduz a ideia central do título. Perfeito? E olha como está tudo conectado aqui, tudo bonitinho. Se você for olhar a referência aqui, ó, perfeito? Você vai ver que a referência vai me trazer aqui, ó, de onde a banca tirou. É um texto, né, de um site. E esse texto aqui, ó, lá na referência, eu tenho exatamente isso aqui, ó, a importância e a reciclagem, a importância e a vantagem da reciclagem, né? Importância e vantagens. Perfeito? Tá bom, legal. Então, o título e a referência estão mostrando que esse texto trata de um assunto específico, né? Que se traduz aí na palavra reciclagem. Show de bola. Agora vamos ver o que em relação a esse assunto está sendo veiculado em cada um dos parágrafos desse texto aqui. Então eu tenho um texto que fala sobre vantagens, né, e a importância da reciclagem, e eu tenho 3 parágrafos. Mas quais são as ideias que estão sendo abordadas aqui em relação a esse título, né, que trata da importância e vantagens da reciclagem? É isso que eu quero que a gente perceba aqui, ó. Show de bola. Massa. Aí vem falando o seguinte, ó. A segunda metade do século XX, a gente vai fazer uma leitura desse texto aqui, tá?
e eu já vou marcando algumas palavras importantes. Lembre-se, aqui ó, eu tenho como palavra-chave a ideia da reciclagem, tá? Então, você vai notar que no primeiro parágrafo, ele vai estar falando alguma coisa, eu vou chamar aqui ó, reciclagem, eu vou ter que enxergar o seguinte, ó, vamos chamar reciclagem aqui ó, de, sei lá, de X. É uma ideia que eu estou chamando genericamente de X. Aqui, na introdução, ele vai ter que estar falando sobre reciclagem aqui, ó. Perfeito? No desenvolvimento 1, ele vai ter que estar falando de X aqui, ele vai ter que estar falando de reciclagem. Estou chamando isso aqui de X, mas é uma nomenclatura genérica, tá, meu povo? Tá? Então, o texto, para que ele tenha coerência, o texto ter coerência, ele pode somente tratar de um assunto especificamente falando aqui. Nesse caso, quem está determinando isso é o título do texto. Se o título fala em reciclagem, os parágrafos vão ter que falar alguma coisa sobre reciclagem. Tudo bem? E qual é essa alguma coisa que cada um dos parágrafos aqui está falando sobre reciclagem? É isso que eu quero que você perceba comigo, tá? Para que você compreenda a forma como essas palavras se relacionam entre si dentro de cada um dos parágrafos e como que você pode utilizar isso aí para você ler com maior grau de retenção das informações, tá? E até mesmo sabendo analisar até mais rápido textos de diferentes tipos, tá bom? Então olha para cá, ó. Vamos lá. A segunda metade do século XX foi marcada pelo surgimento de uma série de produtos que contribuíram para a praticidade do nosso cotidiano. A ascensão da indústria de materiais descartáveis, tá? Olha só, já vai percebendo aqui o seguinte, ó. O título fala de reciclagem, a gente está chamando de X aqui, ó. Reciclagem é uma palavra que tem a ver com materiais descartáveis. Então eu começo a enxergar aqui, ó, como que a banca ela vai trabalhando essa ideia que está determinada pela palavra-chave aqui do meu título, no caso dessa redação, no caso desse texto aqui, né? Então, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis, ó, então, ó, materiais descartáveis é uma ideia que está dentro da reciclagem? Sim. Foi uma das protagonistas desse desenvolvimento, como, por exemplo, do PET, politereftalato de etileno. Inicialmente empregado na indústria têxtil, esse tipo de plástico logo revolucionou o setor de armazenamento e transporte de alimentos e bebidas, com as vantagens de ser inquebrável, leve e de fácil manuseio, substituindo o vidro, pesado e frágil. Vamos lá, olha só. Show de bola. A gente está pegando isso aqui, gente, na calma. Você está na primeira aula aqui do nosso curso e eu só estou te dando aqui um overview da coisa, né? Então, a gente está olhando um texto, a gente está percebendo a estrutura do texto. Nesse caso aqui, eu tenho um texto que nos traz como elementos, né, um título, 3 parágrafos e a referência. Ok. Poderia ter mais parágrafos, eu poderia estar analisando um texto aqui sem o título, e agora a gente está fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, porque a gente está percebendo como que as palavras estão organizadas ou relacionadas internamente dentro de cada um dos parágrafos. Perfeito? O que eu já percebi aqui? Que o título fala de reciclagem. O primeiro parágrafo, ele fala de materiais descartáveis, né? Então, tem uma palavra-chave que guarda relação com a palavra mais importante do título. Perfeito? O que eu quero que você perceba? Agora a gente vai perceber a relação interna aqui dessas palavras. Como que uma palavra vai fazendo referência a outra, perfeito? Como uma forma de você descobrir qual que é a ideia-chave desse parágrafo aqui. Tudo bem? Vem para cá, olha só. De novo, agora a gente vai fazer uma leitura desse primeiro parágrafo aqui, agora marcando essas palavras-chave aqui, tá? Ele fala assim, ó, a segunda metade do século XX foi marcada pelo surgimento de uma série de produtos que contribuíram para a praticidade do nosso cotidiano. A ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas desse desenvolvimento, como, por exemplo, a invenção do PET, politereftalato de etileno. Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Beleza. Tá? Aqui, ó. O que eu tenho? Ele vem falando, ó, vou deixar na mesma cor lá do título, de materiais descartáveis. Aí ele tá falando aqui um exemplo, a invenção do PET. Olha que interessante isso aqui, ó. Vou até pegar uma outra corzinha aqui de caneta. Vamos pegar aqui, ó, um azulzinho desse aqui, ó. Ó, perceba que o PET é um tipo de material descartável. Tá? O que é o PET? Ele explica o que é o PET aqui, ó. Dentro dos parênteses, ele está dizendo que PET é uma sigla, né? Que significa politereftalato de etileno. Show! Beleza, então eu já tenho aqui, ó, o que eu quero que você entenda por enquanto.
eu tenho uma sigla que está sendo explicada. Perfeito? Legal. Então, PET está recebendo uma setinha, vamos entender isso aqui dessa forma, tá? De um termo que está sendo explicado dentro ali dos parênteses. Show de bola. Aí ele diz o seguinte, ó, inicialmente empregado na indústria têxtil. Gente, o que é que está sendo empregado na indústria têxtil, né? Professor, é o PET. Aqui está falando do PET. Legal. Esse tipo de plástico, gente, qual é esse tipo de plástico? Esse tipo de plástico é o PET. Olha que legal, o PET é um plástico, né? E esse plástico aqui, ó, é um material descartável. E eu falar de materiais descartáveis é a mesma coisa de eu estar tratando de uma ideia mais ampla que isso, que é reciclagem. Perfeito? E a gente continua nesse estilo aqui, ó. Logo revolucionou o setor de armazenamento e transporte de alimentos e bebidas, com as vantagens de ser inquebrável. Gente, o que é inquebrável? Ele está falando do PET. O que é leve? O PET. E de fácil manuseio. Quem é de fácil manuseio? O PET. Você está notando que está tudo neste parágrafo aqui apontando para PET? Então, eu posso dizer aqui o seguinte, ó. Esse primeiro parágrafo aqui, ele fala de PET. A palavra central, a ideia central desse primeiro parágrafo aqui é PET. Porque está tudo apontando para ele. E olha que interessante. O que é o PET? O PET, né? Saiu o PLET aqui, né? O PET é um plástico. Né? Tá? E então, olha só que interessante aqui, ó. Esse texto, esse primeiro parágrafo aqui, ele está falando do PET. A ideia-chave desse primeiro parágrafo aqui é PET. O que é PET? É um plástico. Né? E ele usou esse PET aqui, ó, ele está caracterizando esse PET aqui como uma invenção, né? Uma invenção da indústria. Uma invenção da indústria de materiais reciclados, né? De materiais descartáveis, na verdade. Né? Então, o que eu já sei aqui? Esse primeiro parágrafo, como é que eu entendo a ideia que está sendo trabalhada aqui nesse primeiro parágrafo? Eu sei que é PET, eu sei que PET é um plástico, eu sei que PET é uma invenção da indústria de materiais descartáveis e eu sei que tudo isso aqui está dentro da pauta de reciclagem. Show? Percebeu o estilo que eu quero que você adote para você analisar os textos, tá? Não tenha dúvida de que só com esse parâmetro de leitura aqui a gente consegue responder a várias questões de interpretação de textos e daqui um pouco você vai notar que tendo uma boa noção do que a gente está apresentando aqui, você vai notar que o nosso estudo da gramática, na verdade, é um estudo para você perceber a classificação gramatical que vai se pautar nessas relações que eu estou te mostrando aqui, já na primeira aula do nosso curso. Tudo bem? Tá? Isso aqui, gente, é algo que vai fazer toda a diferença no seu estudo adequado da gramática, tá? Da gramática e também mais à frente aí até das outras matérias do seu edital. Tudo bem? Show! Agora mais rápido, né? Vamos olhar aqui para o segundo parágrafo e vamos também perceber como que essas palavras estão internamente relacionadas aqui dentro do segundo parágrafo para eu extrair a ideia-chave desse segundo parágrafo aqui. Show de bola? Massa! Então vamos lá, ó. O consumo em grande escala dos plásticos. Aí olha só que interessante, ó. Eu vou até mudar de cor aqui, ó. Ele vem falando aqui, ó. Aqui ele falou em plástico. Ele está falando o consumo dos plásticos. E aqui ele já citou um plástico aqui, ó, no parágrafo anterior. Olha como o texto ele vai se conectando internamente, né? Para efeito de... Eu sei que o plástico aqui que ele está se referindo é o PET, ideia-chave do primeiro parágrafo. Aí, para ele conectar um parágrafo ao outro aqui, ele repete aqui, ó, uma palavra. Você vai notar que nos textos, muitas vezes, a banca vai utilizar do recurso da repetição de uma palavra, ou às vezes ela pode apresentar sinônimos dessa palavra, para exatamente amarrar a ideia que está sendo trabalhada em um parágrafo, a ideia que vai ser trabalhada no parágrafo seguinte. Show de bola? Perfeito. Aí ele me diz o seguinte aqui, ó. Ele fala assim, ó. O consumo em grande escala dos plásticos gerou um problema em relação ao meio ambiente. O descarte desses resíduos. Então, ó, desses resíduos é um termo que é sinônimo de plásticos. Legal.
Nas últimas décadas, as instituições defensoras da sustentabilidade passaram a pressionar os governos e as indústrias por posturas mais responsáveis. O crescimento econômico em detrimento do meio ambiente virou objeto de pesquisas de cientistas, tomou as manchetes das revistas especializadas e dos jornais e ganhou o apelo da população. Legal, olha só o que ele está falando aqui, ó. Como é que a gente vai pegar essa ideia aqui, ó. Primeiro parágrafo está falando de PET, né? E nota, mas o que ele está falando de PET? Ele está falando que PET é um plástico, PET foi uma invenção da indústria de materiais descartáveis, mas o que ele está falando do PET aqui? Olha que interessante, ele está falando que o PET é muito bom, né? Ele vem falando, ó, esse tipo de plástico, olha só os termos que ele utiliza aqui, ó. Só para você enxergar, tá? Ele vem falando assim, ó, ele está falando do PET, né? Mas ele está falando que o PET revolucionou o setor de transporte e alimento, tá? Que o PET tem vantagens, né? Quais são essas vantagens? Ele é inquebrável, ele é leve, ele é de fácil manuseio, beleza? E que o PET substituiu o vidro. Legal, show de bola, né? Aí olha só, você concorda que aqui no primeiro parágrafo, ele está me trazendo aqui, ó, vantagens, os pontos positivos dessa nova invenção, que é o PET. No segundo parágrafo, ele vem falando, olha, tudo show, tudo maravilha, tá? E no segundo parágrafo ele vem trazendo a ideia de que esse consumo, agora ele está abordando aqui, ó, isso aqui, essa ideia dos plásticos, do ponto de vista de um problema. Agora ele está apresentando isso aqui do ponto de vista de um problema. Então, ó, o PET revolucionou o setor de armazenamento, o PET é inquebrável, o PET é leve, ele é de fácil manuseio, ou seja, pontos positivos aqui do PET. No segundo parágrafo, agora ele está falando, gente, de um problema. Aqui, ó, qual que é a ideia? Aqui agora ele está falando de pontos negativos em relação aos plásticos. Beleza? Nota o seguinte, tá? Tudo, no texto, assim, a gente vai perceber, é claro que à medida que a gente for estudando, você vai percebendo isso no detalhe, tá? Mas nota o seguinte, no primeiro parágrafo ele fala do PET. No segundo parágrafo, agora ele está falando de plásticos no geral. O PET é um tipo de plástico, ok. Mas agora ele está falando de uma forma geral. Né? Ele está falando, ó, revolucionou? Revolucionou. Mas tudo são flores? Não, porque agora a gente tem um problema. Tá? Realmente, a indústria de materiais descartáveis inventou um plástico, esse plástico revolucionou, né, os setores, beleza, mas o que aconteceu? Logo depois, tá? Eu tive um problema. Então, ó, todo esse segundo parágrafo aqui, ele está girando em torno dessa ideia do problema. E é o problema em relação ao uso, né? Ele está falando ao consumo em grande escala. Ó. O consumo em grande escala dos plásticos gerou um problema. Então, agora ele está falando, ele está ressaltando essa ideia do problema. Beleza? E qual é esse problema? Qual que é a ideia, né? O que está me remetendo a esse problema aqui, ó? Você vai notar que o que está remetendo aqui é exatamente... Qual é o problema? É exatamente o descarte desses resíduos. Quais são esses resíduos? Exatamente os plásticos. O PET é um deles? O PET é um deles. Então, olha que legal. Massa. Show de bola. Aqui ele está falando de um problema. Esse problema aqui é o descarte. Vou deixar só essa palavrinha aqui, ó, para traduzir a ideia toda, tá? Então, o descarte é exatamente um problema. E esse problema traduz a ideia-chave do meu segundo parágrafo aqui, ó. Tá pegando essa ideia? Tá? Então, a partir de hoje você vai ler um texto buscando perceber essas relações que a gente está fazendo aqui, tá? Dessa forma você vai ter uma compreensão muito mais aprofundada do texto, tá? E você já vai sair de vários sufocos aqui em relação a questões de interpretação de texto e mais à frente, quando a gente for formando a nossa base do estudo gramatical, você vai perceber que a leitura com base no que eu estou passando aqui é pré-requisito para você conseguir classificar determinadas expressões, ou até mesmo palavras aqui isoladas, ou orações inteiras do ponto de vista gramatical. Show de bola? Massa. Beleza. E aqui, ó, por fim, ele vem falando o seguinte, ó, terceiro parágrafo, ó, o fim do uso de materiais descartáveis, né? Olha que legal. Agora ele está falando de novo, e eu vou destacar aqui na mesma cor, ele está falando de novo em materiais descartáveis. Ó, o fim de uso de materiais descartáveis
Olha como ele está repetindo aqui, ó. Ele fala em materiais descartáveis aqui no primeiro parágrafo, volta a falar em materiais descartáveis aqui, ó. O texto ele tem que ser coerente, está falando de uma coisa só, beleza. Aí ele vem trazendo aqui, ó. O fim do uso de materiais descartáveis é inviável, tampouco os ambientalistas clamam por isso. A gente vai perceber lá no estudo gramatical mesmo, que esses pronomes aqui, ó, isso, desse, né, quando ele vem falando aqui, ó, lá no primeiro parágrafo, ó, esse tipo de plástico, quando a gente vê esse, isso, daquele, a gente sempre busca o referente, né? Então, ó, clamam por isso. O que que é isso aqui, ó? Ó, tampouco os ambientalistas clamam por isso. Isso aqui, gente, que ele fala é o fim do uso de materiais descartáveis. É o que ele está avisando, o que ele está trazendo de informações aqui logo no começo do terceiro parágrafo. Ó. O fim do uso de materiais descartáveis é inviável. Ou seja, os ambientalistas, né, eles não clamam eles não defendem o fim do uso dos materiais descartáveis. Beleza? Show de bola. O desenvolvimento sustentável consiste em 3 R's. Aí você se recorda que, olha que interessante, ó, na cor verde aqui, ó, na passagem de um parágrafo para o outro, ele estava falando aqui do plástico, que é o PET. Aí lá no segundo parágrafo, ele fala dos plásticos de uma forma geral, dizendo que o consumo em grande escala dele gerou um problema, que é a ideia central do segundo parágrafo. Né? Lá, na passagem do segundo para o terceiro parágrafo, olha que interessante aqui, ó. Vou deixar na cor verde mesmo, ó. Perceba que ele está falando de um problema, e esse problema gerou o quê? Preocupações quanto à questão da sustentabilidade, né? Beleza, show de bola, tá? E olha só como ele faz a passagem de um parágrafo para o outro. Ele vem falando de um problema, né? Aí fala das instituições defensoras da sustentabilidade. E aqui no terceiro e último parágrafo ele fala assim, ó, o desenvolvimento sustentável. Gente, o desenvolvimento sustentável não está dentro dessa ideia de sustentabilidade. Então, olha como ele amarra uma coisa na outra aqui, ó. Ele sai do primeiro para o segundo parágrafo aqui, pegando o gancho dessa ideia dos plásticos aqui. E ele sai do segundo para o terceiro aqui, ó, pegando o gancho da ideia contida, né, na sustentabilidade. Ó. Eu falar em sustentabilidade e falar em desenvolvimento sustentável, eu estou tratando de conceitos que estão dentro do mesmo campo, né, de significação. Perfeito? Então nota como o texto está amarrado. Ó. Olha as linhas verdes aqui que o prof está marcando aqui para vocês. Beleza, vamos lá. Ó. O fim do uso de materiais descartáveis é inviável. Tampouco os ambientalistas clamam por isso. Ou seja, pelo fim do uso dos materiais descartáveis. Beleza. O desenvolvimento sustentável consiste em 3 R's. Olha só, quais são esses 3 R's? Agora ele vai explicar. Ó, reduzir é o meu R1. Reutilizar é o meu R2. Aqui ele está enumerando. A gente vai entender mais à frente que essa vírgula aqui ela serve para separar termos de uma enumeração, que é o que ele está fazendo aqui. Ó. E ó, o último elemento dessa enumeração está sendo coordenado pelo E aqui. Ó, e reciclar é o R3. A indústria fica encarregada da terceira etapa. Qual é essa terceira etapa, gente? É exatamente a questão da reciclagem. E olha que lindo, que lindo. Ele está falando de reciclar. Reciclar, gente, não está exatamente reforçando aqui, ó, a ideia-chave do próprio título? Então ele está falando, ó, a importância e vantagem da reciclagem lá no título. E ele está dizendo que a indústria é a responsável pela reciclagem aqui. Beleza, tá? E essa reciclagem está dentro, reforça o conceito aqui, ó, reforça o conceito, vamos pegar em outra cor aqui, ó, reforça o conceito de desenvolvimento sustentável. A reciclagem está dentro dessa ideia de desenvolvimento sustentável. Beleza? Aí ele segue, ó, dizendo, ó, o processo de reciclagem não só preserva o meio ambiente, mas também gera riquezas. Ó, aqui ele está falando de novo, ele está reforçando a ideia de reciclagem. Ó. O processo de reciclagem, que é o terceiro R ali, né? Não só preserva o meio ambiente, mas também gera riquezas e reduz os custos das empresas que investem na prática. Que prática é essa? A prática da reciclagem. Além de promover o marketing social de empresa eco-friendly, ou empresa verde, amigável ao meio ambiente. Ó, aqui, ó, a gente vai perceber nas aulas ali de pontuação também, que o emprego das aspas aqui, ó, serve para marcar um estrangeirismo, né? Quando ele fala eco-friendly aqui, ó, ele está designando aqui, está utilizando uma palavra estrangeira e por isso ele empregou aspas aqui, perfeito? Isso são detalhes gramaticais que a gente vai descer a minúcia disso ao longo das nossas próximas aulas, perfeito? Legal. Então, ó, qual é a ideia-chave desse parágrafo aqui? Gente, ó, qual é a prática? A prática
é a reciclagem. Essa reciclagem aqui, ó, é o terceiro R. E isso aqui está sendo reforçado pela ideia dos materiais descartáveis aqui, ó. Então, eu tenho esse parágrafo inteiro aqui que está dedicado, que está falando da reciclagem. Agora, ele está falando da reciclagem de que forma? Ele está falando que a reciclagem é algo positivo, ó. Por quê? Ela gera riquezas, ela reduz custos, e ela é positivo para quem, gente? É positivo para a indústria, porque é a indústria que é a encarregada da reciclagem. Né? Então, legal, está falando coisas positivas aqui da indústria, né? Da reciclagem em relação às indústrias. Né? Então, ó, agora, o que a gente faz? Eu vou tão somente agora pegar as ideias-chave de cada um dos parágrafos e vou perceber como que eles estão organizados, como que eles estão conectados em relação ao que o título me trouxe ali. Lembre-se, o título fala da importância e vantagens da reciclagem, certo? Massa. Né? Aí eu já sei que no primeiro parágrafo ele me traz a ideia do PET. Fala que o PET é muito bom, substitui o vidro, tem as vantagens de ser leve, inquebrável e etc. Né? Então, o primeiro parágrafo ele fala do PET, que é um tipo de plástico. No segundo parágrafo ele fala que o consumo em grande escala de plásticos, dentre eles o PET, gerou um problema. Esse problema é em relação ao descarte. Então, o primeiro parágrafo fala do PET, vantagens do PET. Segundo parágrafo fala do problema ambiental em relação ao consumo dos materiais descartáveis, né, dos plásticos. E no terceiro ele fala da reciclagem. Como é que isso aqui está, a seu ver, tá? Vou colocar aqui na tela, como é que isso aqui está conectado? Olha para cá. Agora eu quero que você olhe aqui, ó. Olha para cá agora, ó. Como é que isso se conecta a isso e que se conecta a isso dentro dessa ideia trazida aqui pelo título? Ele não está falando da importância e vantagem da reciclagem? Legal. Primeiro parágrafo fala do PET, vantagens. Segundo parágrafo fala do problema. Né? Você concorda que quando ele coloca a reciclagem aqui, ó, dos pontos positivos, olha que legal, olha como esse texto está progredindo aqui, ó, do título, né? Olha como ele está progredindo do título até a última ideia tratada aqui no terceiro parágrafo. Ó. Primeiro ele fala do PET e das vantagens do PET. Ó. PET é um tipo de plástico. Depois ele fala do problema em relação ao descarte desses plásticos. Voltando aqui. Beleza? E quando ele cita a reciclagem aqui, ele está falando das vantagens da reciclagem. Você concorda que a relação entre reciclagem e o que ele está falando anteriormente aqui, ele está apontando a reciclagem, como uma solução. Galera, solução para quê? Solução para o problema do descarte. Olha só como é que o texto ele é sábio. Olha como é que o texto ele organiza, ele articula essas informações. Né? O PET é vantajoso, foi uma invenção da indústria de materiais descartáveis. Aí ele, no segundo parágrafo, porém, né, o consumo em grande escala desses plásticos, dentre eles o PET, gerou um problema ambiental. Ou seja, que problema é esse? A questão do descarte. Aí o terceiro parágrafo ele fala da reciclagem. Ele está articulando a reciclagem como uma solução para esse problema. Tudo bem? Se a indústria utiliza em larga escala o PET, né, que é o politereftalato de etileno, aqui, né, esse nome maravilhoso, né, se a indústria utiliza isso, se a indústria se beneficia dessa invenção, que é o PET, ela deve ficar responsável pela reciclagem. E a reciclagem é exatamente o terceiro R aqui, ó. Ela não vem falando dos três R's aqui, ó. A reciclagem é a terceira. Quem é responsável pela reciclagem? A indústria. Então, na verdade, a reciclagem é uma solução para esse problema que ele citou lá no segundo parágrafo. Tudo bem? Então, se você fosse resumir esse texto aqui, você diria que esse texto fala da reciclagem. No seu primeiro parágrafo, ele apresenta um tipo de plástico, que é o PET. No segundo parágrafo, ele fala dos problemas decorrentes, da utilização em larga escala dos plásticos, de uma forma geral. E no terceiro parágrafo, ele apresenta a solução, né, para esse problema ambiental. Beleza? Que é o descarte dos materiais descartáveis, dos materiais recicláveis, né, utilizados pela indústria, que é exatamente a reciclagem. A reciclagem é a solução. Quando ele fala que a reciclagem é a solução, aqui eu estou fazendo uma interpretação das informações chaves de cada um dos parágrafos aqui, à luz do que o título está me trazendo ali. Se ele fala que a vantagem, que
a reciclagem, se ele está me dizendo aqui, por outras palavras, que a reciclagem é a solução para esse problema do consumo em larga escala dos plásticos, tá? Isso aqui está dentro da ideia do título, que o título fala das vantagens e da importância da reciclagem. Percebeu como está tudo amarradinho? Está tudo amarradinho em nome de Deus. É ou não é? Tá? Gente, olha que beleza a gente conseguir ler o texto com esse nível de detalhamento aqui, tá? Então, ó, por enquanto, é só isso que eu queria trazer, tá? A gente está com um pouco mais de 30 minutos de aula, beleza? E olha como fica fácil agora, depois de fazer essa bagunça toda, a gente olhar para uma questão. Questão de prova mesmo isso aqui, tá, gente? A banca diz o seguinte, ó, segundo o texto, a praticidade do cotidiano atual deve-se, em especial, então ele quer saber o seguinte, ó, a praticidade, vou pegar aqui uma coisinha vermelha, ó, a praticidade do cotidiano atual se deve em especial a. Ou seja, né, por que há praticidade? Né, o que gera praticidade? Aí é simples. Você vai olhar lá no texto quaisquer expressões que traduzam ou que vão repetir essa expressão aqui, praticidade do cotidiano, ou que vão trazer isso aqui, essa ideia, com outras palavras. Voltemos ali ao texto, ó. Beleza. Show de bola. Tá? Aí ele vem falando aqui, ó. Olha que legal, tá aqui, ó. A praticidade do nosso cotidiano. Ó. Ele vem falando em praticidade do nosso cotidiano, e lá na questão, ele fala a praticidade do cotidiano atual. Beleza, é a mesma expressão. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a resposta para essa pergunta está exatamente nessa parte aqui do texto. Está por aqui, ó. O que gera praticidade? Né? Porque é isso que ele está perguntando lá, ó. O que gera praticidade? É a mesma coisa de ele perguntar, ó. A praticidade se deve a quê? Ou seja, o que gera praticidade? Então eu tenho uma ideia aqui, ó. Eu tenho uma ideia que eu vou achar lá no texto que no texto, irrefutavelmente, vai gerar praticidade. Tudo bem? Olha que legal. Aí vem falando assim, ó, aí agora a gente lê isso aqui buscando, né? O que gera praticidade? Ele fala assim, ó, a segunda metade do século XX foi marcada pelo surgimento de uma série de produtos que contribuíram para a praticidade. Então eu tenho aqui, ó, uma série de produtos. Sim ou não? Então, ó, se eu achar lá nas questões uma série de produtos como algo que gera praticidade, eu já tenho um gabarito da minha questão. Vamos ver as alternativas, ó. Ó, ele está falando aqui, ó, a escalada dos produtos descartáveis. Aí ele fala, ó, ele está falando aqui, ó, do surgimento de uma série de produtos. A produção de embalagens sustentáveis? Não, ele está falando do surgimento de uma série de produtos. Não está falando de embalagens sustentáveis. Então isso aqui já está fora. A redução dos custos? Não tem nada a ver. Tá? Redução do custo é uma ideia que está lá no último parágrafo. Ele fala aqui, ó, além de reduzir custos, o que reduz custos aqui? É a reciclagem. Não tem nada a ver com a praticidade do nosso cotidiano. Tudo bem? Não nesse esquema aqui, ó. Lembre-se, a resposta à nossa pergunta aqui está girando em torno dessa expressão aqui, ó. Essa expressão está lá no primeiro parágrafo. Se a banca te apresentou uma ideia que está em outro parágrafo, já não tem nada a ver aqui para a nossa análise. Perfeito? Vamos lá, ó. Aí ele fala assim, ó, facilidade do armazenamento dos produtos? Não, ele está falando do surgimento dos produtos. A substituição de manufaturas por produtos de indústria de base? Não, não está falando de substituição, não. Por quê, gente? Aqui no primeiro parágrafo ele está falando do PET. O PET é um plástico que foi inventado pela indústria. Sim ou não? Legal. Vamos ver então, tá? Então não tenho nenhuma questão, se eu tivesse alguma questão lá que falasse, ó, uma série de produtos, se tivesse lá, a praticidade do nosso cotidiano se deve ao surgimento de uma série de produtos. Se eu tivesse alguma questão trazendo alguma coisa em relação a isso aqui, ó, surgimento de uma série de produtos, eu já teria o gabarito da minha questão, mas ele não trouxe. Então vamos continuar lendo o texto aqui, ó. Show. Ele fala assim, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas desse desenvolvimento. Gente, o que é desse desenvolvimento? Professor, desse desenvolvimento é uma ideia que traduz a praticidade do nosso cotidiano. Tá? E quem foi a protagonista? Eu poderia, inclusive, trocar uma coisa pela outra, ó. Eu poderia dizer o seguinte, ó. Poderia dizer assim, ó, a ascensão... Vou até apagar isso aqui, tá, gente? Só para você enxergar isso aqui com mais clareza, ó. Olha só que legal. Ó, a gente está aqui, ó. Praticidade... Opa. Pegando aqui acima, ó. Pegar o marca-texto, ó. A praticidade do nosso cotidiano. Aí, quando ele fala desse desenvolvimento, ele está falando da praticidade. Só que ele está falando isso com outras palavras. Ó. Olha que legal isso aqui. Ó. Tanto é que eu poderia trocar uma coisa pela outra. Ó. Eu poderia dizer, ó, a indústria, estou começando a ler daqui, ó. A indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas. Ó. Protagonistas é como se você estivesse dizendo que a indústria foi uma das responsáveis. Ó. Foi uma das responsáveis, né, por esse desenvolvimento. Ou seja,
né? Foi uma das responsáveis pela praticidade, que ele está chamando de desenvolvimento aqui, ó. Pela praticidade do nosso cotidiano. Beleza? Então, ó, vamos lá. Ele está falando que a indústria foi a responsável, foi a protagonista desse desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? A praticidade do nosso cotidiano, que é o que a questão quer. Então, ele está articulando isso aqui dentro desse texto, fazendo essa referência. Ele está dizendo praticidade com outras palavras, está chamando essa praticidade de desenvolvimento aqui, ó. Então, vamos olhar lá as questões, ó. Olha como fica fácil agora. Ele vem falando, ó, a escalada da indústria de materiais descartáveis. Gente, olha só que legal, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. A escalada da indústria de materiais descartáveis. Volta ao texto, enxerga isso aqui, como ele está dizendo isso aqui com outras palavras, ó. Ele vem falando assim, ó. A ascensão, gente, ó, ele trocou a ascensão por escalada, ó. A escalada da indústria de materiais descartáveis. Aí ele, lá na questão ele fala, a escalada da indústria de materiais descartáveis. Ele só trocou a ascensão é subida. Subida é a mesma coisa que escalada. A ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas ou responsáveis do desenvolvimento da praticidade do nosso cotidiano, né? Então, exatamente aqui, ó, gabarito é a alternativa A, que ele trocou escalada, aqui, o que ele está chamando de escalada aqui, lá no texto, é olha só para você enxergar aqui, ó. O que ele está chamando de escalada lá no texto é exatamente a ideia da ascensão, beleza? A ascensão da indústria de materiais descartáveis, aí a gente poderia continuar aqui, ó, foi uma das protagonistas da praticidade do nosso, vou deixar só assim, ó, do cotidiano. E olha que legal, né? Ele chamou praticidade do cotidiano, ele chamou isso aqui, gente, ele colocou isso aqui com outras palavras, ele chamou foi uma das protagonistas desse desenvolvimento. Só que lá no texto eu sei que desse desenvolvimento, vou colocar só assim, desse desenvolvimento lá no texto é um termo, é uma expressão que retoma a praticidade do nosso cotidiano. Percebeu como a sua noção sobre essa questão da organização interna das informações do texto te ajudam nas questões de interpretação? Boniteza isso, né? Tá? Então eu te mostrei a estrutura geral de um texto, né? Te mostrei como que a gente faz para a gente identificar as palavras-chave de cada um dos parágrafos e no final você olha para essas expressões ou palavras-chave que você identificou de cada um dos parágrafos para você perceber como que o texto ele vai progredindo de uma ideia para outra. Cada parágrafo é responsável por trabalhar uma ideia do texto. E todas essas ideias devem estar relacionadas entre si para eu olhar para esse texto e dizer que esse texto ele é coerente. Beleza? O texto coerente é aquele que trata só de uma ideia. Só que essa ideia pode ser abordada de perspectivas diferentes. E quem vai trazer cada uma dessas perspectivas dentro da estrutura do texto é exatamente as informações que são articuladas dentro de cada um dos parágrafos que, digamos assim, que o texto vai nos trazer. Aqui eu tenho um texto baseado em 3 parágrafos. A gente já viu isso aqui, tá bom? Aí, ó, gabarito alternativa A, tá? Questão tranquila. Aí eu quero só analisar rapidamente aqui para a gente encerrar essa aula um outro texto, tá? Então a gente está dando um pontapé aqui, meu povo, para o nosso curso de gramática do texto. Daqui um pouco, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber, a gente vai dar meio que um zoom dentro de cada um dos parágrafos ali. Por exemplo, tá? Aqui, ó, eu analisei com vocês a estrutura geral do texto, né? Então a gente tem aqui o parágrafo de introdução, o D1 e a conclusão. Aqui, ó, você já percebeu que desse desenvolvimento é um termo que está no lugar aqui para evitar a repetição da expressão praticidade do nosso cotidiano. Aí, quando a gente for fazer um estudo gramatical, a gente vai meio que dar um zoom aqui e eu vou perceber internamente, dentro dessa ideia aqui da praticidade do nosso cotidiano, qual é o papel de cada uma dessas palavras que estão dentro dessa expressão aqui, ó. Beleza? Praticidade do nosso cotidiano. Do ponto de vista gramatical, a expressão do nosso cotidiano pode ser classificada como? Aí a gente vai analisar isso aqui já com uma bagagem gramatical a partir das próximas aulas, tudo bem? Mas é interessante, aliás, é fundamental você já saber fazer essa análise que eu propus aqui em relação à estrutura geral do texto.
Show de bola? Massa. Agora a gente vai ganhar um pouco mais de velocidade, tá, gente? Porque essa aula é só um pontapé para eu mostrar como que o arranjo textual vai facilitar o nosso estudo da gramática. Beleza? Show. Volta para cá. Ó. Outro texto. Ó. Então, ó, perceba que agora esse texto ele não tem título, né? Esse texto aqui ele não tem título. Tá tudo bem. Mas ele me traz aqui, ó, quantos parágrafos? Eu tenho um parágrafo, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho um texto aqui formado por 5 parágrafos, né? Então eu posso chamar isso aqui, se eu quiser, de introdução, né? O desenvolvimento, gente, ó, o texto, em relação à estrutura geral dele, ele tem introdução e ele tem conclusão. Primeiro parágrafo, introdução, último parágrafo, conclusão. Os parágrafos do meio são parágrafos de desenvolvimento. Então, posso chamar isso aqui de D1, por exemplo, posso chamar isso aqui de D2 e posso chamar isso aqui de D3. Legal. Né? Então, qual é o fluxo desse texto? Ele parte do meu parágrafo de introdução e a informação aqui vai ganhando uma abordagem de forma progressiva. Beleza? Show. Legal. Tá? Agora vamos perceber isso aqui, ó. Aí vem dizendo o seguinte: cada parágrafo ele vai me trazer uma ideia-chave, né? Ele está me dizendo o seguinte, ó, certas espécies animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente, o que tornou grave a situação. Ó, note que o que ele está chamando aqui de situação, qual é essa situação? Essa situação aqui, gente, está traduzida aqui, ó, na ideia de que certas espécies desaparecem cada vez mais rapidamente. Essa ideia, ela meio que resume tudo que ele falou anteriormente, ó, né? Certas espécies animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente, o que tornou grave a situação, ou seja, a situação do desaparecimento de certas espécies. Ok, show de bola. Aí vem dizendo o seguinte, ó, dá uma olhada nesse texto como um todo e perceba como algumas ideias vão se repetindo aqui, ó. Ele vem dizendo assim, ó, certas espécies desaparecem cada vez mais rapidamente. Aí olha só, primeiramente, já estou aqui no D1, ó, né? Beleza. Primeiramente, várias espécies foram extintas por causa da caça. Ó, então ele está falando que desapareceram, foram extintas. Beleza. Aí fala assim, ó, assim no século XVII, uma espécie de mamífero era extinta. Olha só, então, ó, está falando de desaparecer, foram extintas, né? Era extinta, legal. Aí D2, posteriormente, no século XX, a população mundial aumentou de tal modo que, para encontrar novas terras, os homens invadiram os espaços selvagens. Foram derrubadas imensas florestas e assim numerosos animais desapareceram. Então, repetiu aqui, ó, desapareceram. Em função da destruição de seus habitats. Também a poluição e a instalação de linhas elétricas mataram, ó, desaparecer, ó, esse verbo matar aqui está dentro da ideia do desaparecer. Por fim, uma nova caça intensiva destinada ao comércio suprimiu, ó, suprimir é a mesma coisa que fazer desaparecer, né? Certas espécies, né? Está dentro dessa ideia de matar, né? Certas espécies. Legal. Como a dos rinocerontes, cujos chifres eram empregados na fabricação de afrodisíacos. Aí vem falando assim, ó, lá no último parágrafo, ó, o homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Assim, quando uma espécie desaparece, ó, mais uma vez falando em desaparecimento, ó, outros animais e outras espécies passam a ficar ameaçadas. Tá? Beleza. Progressivamente a vida humana empobrece. Galera, olha só, olha quantas vezes ele vai repetindo essa ideia que traduz aqui, ó, o verbo desaparecer, que está lá no primeiro parágrafo, está lá na introdução. Então, se você fosse resumir esse texto aqui, você fala o seguinte, ó, do que esse texto fala? Esse texto fala do se eu fosse dar um título para esse texto aqui, ó, o título, você poderia chamar assim, ó, você poderia dizer assim, ó, o desaparecimento. O desaparecimento de espécies animais e vegetais. Você poderia dar um título dessa forma aqui, ó, para esse texto. Por quê? Porque todo ele está falando, está reforçando essa ideia do desaparecimento aqui. Mas desaparecimento do quê? Ou de quem? De certas espécies animais e vegetais. Então aqui eu tenho uma ideia-chave do texto. Perceba que esse texto aqui não nos deu um título, mas eu poderia atribuir um título a esse texto aqui. A banca pode muito bem colocar uma questão dessa aqui. Em relação ao texto anterior, né, caberia a atribuição do seguinte título. Ela poderia colocar alguma coisa nesse sentido aqui, tá bom? Note como a sua habilidade de leitura te ajuda a acertar esse tipo de questão também. Perfeito? Massa. Agora,
eu já percebi que esse texto está falando do desaparecimento, que está sendo, uma ideia que está sendo reforçada a cada parágrafo aqui do texto. Mas o que ele está falando em cada parágrafo? É isso que eu quero que você perceba comigo aqui, ó. Olha só que legal. Aí ele me diz o seguinte, ó. Certas espécies desaparecem cada vez mais rapidamente, o que tornou grave a situação. Primeiramente, várias espécies foram extintas por causa da caça. Galera, olha que legal isso aqui, ó. Aqui ele está falando da caça. Né? Então, note que toda a ideia desse D1 aqui está girando em torno da causa do desaparecimento. Então, aqui ele fala do desaparecimento, aqui ele está afirmando que as espécies estão desaparecendo. Aqui ele está me apresentando uma causa. Que causa é essa? A caça. Eu vou trazer para cá, ó, como ideia-chave. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento está falando da caça. Só repetir aqui, né? A caça é uma causa. É a caça. Beleza? Show de bola. D2, aí ele vem falando assim, ó. Posteriormente, no século XX, a população mundial aumentou de tal modo que, para encontrar novas terras, os homens invadiram espaços selvagens. Foram derrubadas imensas florestas e, assim, numerosos animais desapareceram em função da destruição de seus habitats. Você concorda comigo que a destruição de seus habitats, né? O aumento da população mundial, né? A invasão de espaços. Aqui ele está me trazendo mais causas. Aqui ele está me apresentando causas. Quais são essas causas que ele fala aqui, ó? Ele fala do aumento da população, né? Ele fala da invasão dos espaços. Ele fala da destruição. Aqui, na verdade, ó, olha só que interessante isso aqui, ó. Ele fala, ó, essa destruição, nota que isso aqui é causa. Vou até anotar aqui, ó. Vamos chamar assim, ó, causa 1, tá? Aqui ele apresenta uma outra causa, vou chamar de causa 2. Tá? Aqui eu tenho a causa 1 e a caça. Causa 2, aumento da população, né, mundial e invasão dos espaços selvagens, né? Aqui, na verdade, ó, o que eu queria trazer é o seguinte, ó, a derrubada das florestas é uma causa também, ó. Então, ó, dentro dessa causa 2 aqui, ó, que eu estou chamando de causa 2, aqui é causa 1. Causa 2 é aumento da população, invasão dos espaços e a derrubada de imensas florestas. Então, vamos anotar aqui, ó, derrubada. Aí, o que isso gerou, né? Então, note que agora, nesse parágrafo de desenvolvimento 2 aqui, ó, eu já tenho um detalhe aqui, ó, ele está falando de causas. Quais são as causas? Aumento da população, invasão dos espaços selvagens e derrubada das florestas. Ele está falando causas e agora ele vem me trazendo ideias de consequências. Qual é a consequência do aumento da população mundial, da invasão dos espaços selvagens, da derrubada das florestas? Tá? A consequência é o quê? A destruição. A destruição dos seus habitats, né? No caso aqui dos habitats, ó, seus de quem? Dos numerosos animais. Beleza? Então, beleza. Eu tenho um parágrafo aqui, o D2, ele está me fazendo uma relação, ó. Aqui ele está me fazendo uma relação entre causa versus consequência. Essa é, digamos assim, ó, é o estilo argumentativo que quem escreveu esse texto aqui utilizou. Note que a gente está diante de um texto que fala do desaparecimento de certas espécies. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele fala da caça, que é a causa de número 1. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele faz uma relação de causa e consequência. Quais são as causas? Aumento da população mundial, invasão dos espaços selvagens, derrubada de imensas florestas. Qual é a consequência para essas causas? A destruição, né, dos habitats dos animais. Beleza? Show. Terceiro parágrafo. Ó. Por fim, uma nova caça intensiva destinada ao comércio suprimiu certas espécies. Galera, olha só que interessante isso aqui, ó. Ele está falando de caça de novo, então posso chamar isso aqui de causa 3. Causa 3. Aqui eu tenho mais uma causa. Show? Massa. Aí vem falando, ó, suprimiu certas espécies, como a dos rinocerontes, cujos chifres eram empregados na fabricação de afrodisíacos. Legal. Então, ó, nota que ele está falando do desaparecimento. Ó. Desaparecimento lá no primeiro parágrafo. Aqui, no D1, ele traz a causa 1.
No D2, ele traz causa e consequência. No D3, ele traz a causa 3. E o que ele faz no último parágrafo aqui? Ó? O homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Quando uma espécie desaparece, outros animais e outras espécies e outras plantas passam a ficar ameaçadas. Progressivamente, a vida humana empobrece. Legal. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Aqui no último parágrafo, ele está fazendo uma reflexão. Então, ele vem dizendo, ó, lendo o texto aqui, extraindo essas ideias, a gente tem uma noção dessa informação de uma forma bem aprofundada, né? Então, eu estou diante de um texto que fala do desaparecimento de certas espécies, animais e vegetais. E por que elas desapareceram? O porquê 1 é a causa 1. A caça. Causa 2, que ele me traz aqui, ó. Aí ele faz uma relação de causa e consequência, lá no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Aí ele me cita quais são essas causas, né? Aumento da população, né? Derrubada de imensas florestas e invasão dos espaços selvagens. Beleza? Isso trouxe uma consequência, que é o que? A destruição dos habitats dos animais. Show de bola. Parágrafo de desenvolvimento 3, ele me fala de um novo tipo de caça. Aí ele cita o exemplo lá, né, da caça dos chifres dos rinocerontes. Ok. E no último parágrafo ele fala que por conta, né, ele faz uma reflexão, né? Aí ele fala, o homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia. Aí hoje o homem enxerga que a vida é um elo exatamente por conta desse histórico que ele trouxe anteriormente, tá? E olha que interessante, gente. Olha que interessante aqui, ó, só para a gente fechar mesmo. Para a gente fechar a aula aqui, ó. Nota que ele vem dando uma perspectiva temporal aqui, ó, porque ele fala, ó, primeiro ele fala no século XVII, depois ele vem falando aqui, ó, causa e consequência aqui no século XX, ó, então ele está fazendo uma abordagem aqui, ó, com base em uma perspectiva temporal, ó. Ele vem do século XVII, evolui para o século XX, fala de uma causa lá do século XVII, ou causas do século XX, né? E ele vai lá no parágrafo, no último parágrafo desse texto aqui, ele já está falando dos dias de hoje. Então, note que ele vem me trazendo argumentos de causas com base em uma perspectiva de tempo, lá do século XVII até o dia de hoje. O homem hoje tem essa consciência porque, ao longo do tempo, ele foi tendo um tipo de relação com a natureza que foi fazendo com que várias espécies entrassem em extinção, desaparecessem. Só que ele não enxergava lá atrás que esse desaparecimento também afeta a vida humana. A vida humana se empobrece, que é o que ele fala aqui, ó, no último período desse texto aqui, ó. Progressivamente a vida humana se empobrece. A gente sabe que a vida humana se empobrece porque a gente passou por essa evolução aqui da nossa mentalidade. Por isso que eu digo, aqui eu posso entender que o último parágrafo faz uma reflexão. Beleza? Entendeu? Olha só, a gente analisou só 2 textos aqui, né? E eu quis te mostrar a forma como esses textos eles vão trazendo dentro de cada um dos parágrafos ideias-chave que se conectam para formar a mensagem por detrás de um texto. Com base nessas relações aqui, a gente consegue analisar questões de prova e até mesmo entender essa teoria gramatical de uma forma muito mais sossegada. Tudo bem? Olha só, aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse tipo de texto, esse texto foi didaticamente estruturado. A única afirmativa baixa e inadequada em relação à sua estruturação é... Galera, olha que lindo. A conclusão do texto, olha só, se ele está falando da conclusão, ele está falando do último parágrafo, né? A conclusão do texto é constituída a partir de um rápido resumo das ideias anteriormente expressas. Vamos ver. Gente, o que é um resumo? Olha só, para você resumir, você tem que trazer elementos que foram citados anteriormente, né? O que é o resumo? Você tem um texto grandão aqui, e aí você traduz a ideia desse texto com menos palavras, beleza? Eu poderia dizer que, na verdade, ó, isso aqui resume o texto. Ó. Essa sugestão de título aqui é uma sugestão que eu estou trocando um texto de várias linhas por uma única sentença. Isso aqui é um resumo, que eu poderia utilizar como título, sim ou não? Agora, olha que interessante. Como é que ele está resumindo isso aqui se no primeiro parágrafo de desenvolvimento ele fala em causa, aqui ele fala em causa e consequência, aqui ele fala em causa. Olha só, que aqui no parágrafo de conclusão ele não fala sobre causas. Aqui eu não tenho essa ideia de causas aqui. O que eu tenho de fato é uma reflexão. Ele não está fazendo um resumo. Isso aqui não é um resumo, isso aqui é uma reflexão. Para ter um resumo aqui, ele deveria ter trazido essa ideia de causas aqui.
Tudo bem? Por quê? Porque o parágrafo D1 fala de causa, o D2 fala causa e consequência e o terceiro fala em causa também. Beleza? Gente, o resumo tem que traduzir a ideia central trabalhada anteriormente. Ele tem que trazer essa ideia central de uma forma mais sintética. Beleza? Então, eu poderia resumir esse texto inteiro falando, olha, o texto fala sobre o desaparecimento de certas espécies animais e vegetais por conta de variadas causas. Pronto, eu poderia resumir o texto dessa forma. Porque você vai ao texto original e você vê que ele diz qual é a primeira causa, diz qual é a segunda causa, diz qual é a terceira causa, de forma mais detalhada. O texto ele é mais desdobrado aqui, né? Tem mais linhas. Perfeito? Show de bola. Então aqui, ó, essa primeira questão aqui, ela tá fora. Não é o nosso gabarito. Beleza? B, o último parágrafo do texto, ou seja, o parágrafo de conclusão, se liga estruturalmente ao primeiro, ampliando-o tematicamente. Beleza, vamos ver. O que a banca quis dizer com isso aqui, gente? A banca está dizendo que o último parágrafo, ele trata também da ideia que o primeiro parágrafo trata, mas amplia tematicamente esse texto. Né? Ampliar tematicamente é o seguinte, é você falar da mesma coisa, só que de uma perspectiva mais abrangente, não é isso? E o que o primeiro parágrafo fala? Ele fala o seguinte, ó, certas espécies animais e vegetais desaparecem cada vez mais rapidamente. Essa é a ideia do primeiro parágrafo. Quando ele fala lá no último, ó, o homem sabe hoje que a vida, vamos até trazer aqui, ó, o homem sabe hoje, vou até apagar aqui para a gente enxergar. Ó. Ele fala assim, ó, ele está falando que esse parágrafo aqui, ele está falando que o parágrafo de conclusão, ou seja, o último parágrafo, ele está conectado ao parágrafo de introdução e ele amplia tematicamente. Ele está falando que isso aqui amplia a informação anterior. Vamos ver. O homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Quando uma espécie desaparece, gente, ele está falando do mesmo tema, tá? Porque aqui está falando de desaparecimento e aqui está falando de desaparecimento. Então ele está falando da mesma coisa. Agora, você concorda que essa reflexão aqui é algo que é mais abrangente do que essa informação que está aqui? Ela é algo mais abrangente. Por quê? Certas espécies desaparecem, né? E hoje eu sei, o homem sabe que a vida é uma vasta cadeia. Então isso aqui é uma reflexão mais abrangente. Isso aqui é uma reflexão mais ampla, mais abrangente. Beleza? Então, show de bola. Vamos olhar. A gente já tem uma questão aqui que é um bom candidato, né? Uma boa candidata aqui para o nosso gabarito. Vamos ver, ó. A tese do texto foi devidamente comprovada pelos... Na verdade, vamos ver aqui, ó. Ele quer... Ó, só um detalhe aqui, gente, ó. O texto quer a alternativa inadequada. Então, a gente já viu que, na verdade, a conclusão não é um resumo. Não é. Então, por enquanto, o que está inadequado aqui é a alternativa A. Eu vou confirmar isso aqui. Beleza? De fato, a gente vai olhar todas aqui, ó, rapidão. Ó. O último parágrafo do texto se liga estruturalmente ao primeiro? Sim. Por que se liga estruturalmente ao primeiro? Porque esse aqui está falando de desaparecimento, esse aqui está falando de desaparecimento. Está tratando do mesmo tema. Ele amplia? Amplia porque ele está fazendo uma reflexão a partir do que ele falou lá no parágrafo de introdução. Então, beleza, isso aqui está adequado, mas ele quer o que está inadequado. Legal. A tese do texto foi devidamente comprovada pelos argumentos. Gente, o que é a tese? É um ponto de vista. Cadê esse ponto de vista aqui, ó? Tá aqui, ó. Normalmente o ponto de vista, ele vem na conclusão. Não é obrigatório vir só na conclusão, né? Ou ele pode vir na introdução. A gente vai notar que do ponto de vista estrutural, o que acontece? Ó? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A tese é um ponto de vista. Ó. Tese é igual a ponto de vista. Tese é a mesma coisa que opinião. A opinião pode vir na introdução, a opinião pode vir na conclusão. Depende de onde você que está produzindo o texto você queira colocar. Tá? O fato é que os parágrafos de desenvolvimento, gente, o desenvolvimento é a parte argumentativa do seu texto. Aqui você vai explicar, você vai citar exemplos. Aqui é a parte argumentativa. A parte argumentativa serve, tá? Serve para defender, tá? A tese. E olha só que interessante, gente. Nem todo texto tem tese. Nem todo texto tem tese. Os textos que trazem uma tese são os textos argumentativos. E nesse texto aqui, a banca já fala logo lá no comando ali, ó.
O que a banca fala? Ó? Observe o texto argumentativo a seguir. Se é argumentativo, significa que tem tese. Se tem tese, tem opinião. Se tem opinião, eu tenho que defender essa opinião com argumentos. Por isso que eu chamo esse texto de texto dissertativo, né? Ou texto argumentativo nesse caso aqui. Beleza? Agora, cadê a tese dele? A tese está aqui, ó. Ele vem falando o seguinte aqui, ó. Isso aqui, ó, o que é a tese? É uma afirmação, é uma opinião. Qual que é a opinião dele? Que certas espécies desaparecem cada vez mais rapidamente. Isso aqui, gente, é uma opinião. É uma opinião. Se é a opinião dele, é tese. Tá? Quando ele fala aqui na conclusão, ó, o homem sabe hoje que a vida sobre a Terra é uma vasta cadeia em que cada ser vivo é um elo. Isso aqui é uma opinião. É uma opinião que, inclusive, amplia, né, a opinião que ele trouxe aqui no primeiro parágrafo. Nota que aqui no primeiro parágrafo ele me apresenta uma opinião, aí ele desenvolve essa opinião, ele explica, né? Aqui, ó, é o porquê. Porquê 1, por causa da caça. Porquê 2, né? Outra causa aqui, aumento da população mundial e etc. O porquê 3 aqui, ó, por que desaparece? Aí ele está argumentando, ele está defendendo essa tese dele, ele está te dizendo por que certas espécies desaparecem cada vez mais rapidamente. Aí ele fala da caça aqui. Então eu tenho opinião, tá? Que de fato está sendo devidamente, ó, está sendo comprovada? Tá, porque ele está me apresentando causas lá. Essas causas traduzem os argumentos que ele expressou em vários parágrafos. Quais são esses parágrafos? O D1, o D2 e o D3. Esses são os parágrafos de argumentos do meu texto. Beleza? Aqui ele apresentou causa 1. Aqui ele apresentou causa barra consequência. E aqui ele apresentou causa 3. Isso aqui são argumentos. Beleza? Então isso aqui está certo. Como a questão que é inadequado, beleza, isso aqui está certo. Não é o gabarito da nossa questão. D3, os argumentos empregados, se ele está falando em argumento, ele está falando nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Na defesa da tese do texto foram dispostos em organização cronologicamente progressiva. Vamos ver. Exatamente isso, né? A gente já tinha até visto isso aqui, ó. Por que é cronologicamente progressiva? Porque aqui ele está falando do século XVII, depois ele vem para o século XX, depois ele vem para os dias de hoje. Isso aqui é uma linha temporal progressiva, ó. Ele vem lá de trás para os dias atuais. Então isso aqui, gente, está correto. E se está correto, não é o nosso gabarito. A alternativa é, ó, cada um dos parágrafos que serve de argumento, ou seja, ele está falando dos parágrafos de desenvolvimento ainda, é introduzido por um marcador discursivo, que em seu conjunto organiza um texto. Isso aqui já é um detalhezinho gramatical, ó. Mas quais são esses marcadores discursivos aqui, ó? Ele está falando aqui, ó. Marcador discursivo, gente, é a mesma coisa que operador, operadores lógicos. Beleza? Tá? Operadores lógicos, perfeito, tá? Isso aqui nada mais é do que elementos de coesão. A coesão serve para a gente organizar o texto também, né? Do ponto de vista estrutural. E olha que legal aqui no texto. Isso aqui tá certo, tá, gente? Só vou mostrar lá no texto para vocês. Por enquanto a gente está só apresentando, né? Aqui essa estrutura do texto. Aí ele vem falando aqui, ó. Olha que interessante. Ele está falando aqui, ó, dos parágrafos. Opa! Ele está falando aqui, ó, do cada um dos parágrafos que serve de argumento. Quais são os parágrafos que servem de argumento, gente? É o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. São os parágrafos em que eu vou comprovar a minha tese. Eu vou trazer argumentos, né? A gente já viu quais são esses argumentos. Causa 1, causa e consequência, causa 3. Beleza. Show de bola. Então, quando ele fala os parágrafos que servem de argumento, ele está falando desses parágrafos aqui, ó, de desenvolvimento. Aí a gente olha lá para o texto e a gente percebe esses marcadores, o que ele está chamando aqui de marcadores discursivos, que eu já falei que são elementos de coesão, né? Então, aqui, ó, como é que isso aqui aparece aqui no texto? Ó? Aí, quando ele fala assim, ó, só tirar aqui, ó, primeiramente, isso aqui é um marcador discursivo. Posteriormente, isso aqui é um marcador discursivo, né? Por fim, isso aqui também é um marcador discursivo. Então, aqui, de fato, eu tenho esses elementos de coesão aqui, ó, que organizam o texto. Ó. Eles organizam a estrutura do texto.
aqui é como se a banca estivesse utilizando um elemento gramatical para te dizer que ela vai te apresentar os argumentos desse texto aqui, na parte de coesão, tá? Tudo isso aqui a gente vai estudar no detalhe, tudo bem? A gente só está vendo a estrutura geralzona do texto. Show de bola? Então, de fato, aqui, galera, ó, a alternativa correta aqui para a nossa questão, já que ele quer a alternativa inadequada, tá? A alternativa inadequada é a alternativa A. Por quê? A conclusão não é um resumo, nesse caso aqui. Na verdade, é uma reflexão. E o resto está tudo certinho, né? Tudo que ele afirmou aqui nas alternativas B, C, D e E estão corretos. Mas a questão é o que é inadequado, tá bom? Então, gente, com essa introdução, né, eu quis tão somente te mostrar uma estrutura de 2 textos e te dar parâmetros até mesmo para você conduzir a sua leitura de forma a entender como que os textos organizam as ideias que ele vem, que ele explora ao longo dos parágrafos que compõem esse texto. Por quê? É exatamente a percepção dessas relações entre ideias que são abordadas no texto ali que vão nos dar parâmetro para a gente fazer daqui um pouco uma análise gramatical de cada um desses itens, tá? A gramática, gente, é como se fosse um catálogo de nomes. Aí eu vou empregar isso de forma eficiente quando eu conheço de estruturas de texto, beleza? Então, nós ficamos por aqui. Bons estudos para vocês e a gente se encontra então a partir da próxima aula em que eu vou fazer basicamente um panorama aqui. A gente vai organizar toda a nossa metodologia de estudos que você já sabe que está 100% focada no texto. Não se esqueça dos parâmetros que eu te passei aqui quanto à estrutura geral de um texto e como que você tem que conduzir a sua leitura para você perceber quais são as palavras-chave de cada um dos parágrafos. Por quê? Porque a partir do momento que você destacou uma palavra-chave de um parágrafo e você fez isso com todos os parágrafos do texto que você está analisando, eu consigo olhar para essas ideias-chave e perceber qual que é a relação entre elas, né, para eu entender o texto de uma forma profunda. Beleza? Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Bons estudos. Na aula que vem, a gente vai basicamente organizar o passo a passo que a gente vai seguir aqui nas nossas aulas do nosso curso completo de gramática com foco no texto, tá bom? Beijão no coração. Mais uma vez, é uma honra poder contribuir aí com seus estudos, tá bom? Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Valeu!